Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, o último dia do mês de agosto. Temos como grande destaque a Libertadores e a Sul-Americana. Pelas quartas de final, o jogo da volta, o Olímpia tenta reverter uma situação bem difícil contra o Fluminense, mas não impossível, já mostrou isso contra o Flamengo. No Morumbi, o São Paulo também tenta reverter uma desvantagem de 1 gol contra a LDU. E o América Mineiro tem a difícil tarefa de visitar o Fortaleza e ter que tirar uma desvantagem de 2 gols, tendo uma defesa muito vazada. Será que é possível? Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos o nosso planejamento de trabalho na Sul-Americana, jogo da volta das quartas de final, confronto brasileiro entre Fortaleza e América Mineiro. O primeiro jogo em Minas Gerais, 3-1 para o Fortaleza, um placar muito interessante para a equipe do Fortaleza, que praticamente coloca o Fortaleza nas semifinais. Praticamente porque o América tem uma dificuldade muito grande de marcar sem sofrer gols. Então isso acaba sendo o grande calcanhar de Aquiles da equipe mineira por aqui. Mas não é impossível, é improvável, mas não é impossível. O Fortaleza é favorito justamente porque o mercado sabe que o América vai ter que jogar muito mais exposto, com uma agressividade além da conta, e essa exposição, essa necessidade acaba gerando desorganização, e isso faz com que o Fortaleza, que é uma boa equipe em contra-ataque, acabe tendo vantagem. Mas talvez não seja um jogo tão fácil assim para trabalhar match odds, para trabalhar o resultado final, né? Talvez seja um jogo um pouco mais tendencioso para o mercado de gols. Utilizando o nosso PDF de apoio, se você não tem acesso ao PDF de apoio, você pode olhar aqui enquanto eu desço a minha tela, mas se você quiser ter acesso a outras competições também, é só você se tornar membro do canal e você vai ter acesso a esse e outros benefícios. Utilizando os dados do Campeonato Brasileiro como base, a gente consegue ver que o América não conseguiu vencer nenhuma partida fora de casa. E ele vai ter que vencer, óbvio, estou falando aqui do Campeonato Brasileiro, esse jogo é um jogo de Sul-Americana, mas ele vai ter que vencer esse jogo e não vai poder sofrer tantos gols. A cada gol que o América sofrer, a situação fica ainda mais complicada. O Fortaleza dentro de casa teve 55% de vitória, saiu na frente também em quase 60% dos jogos, fica sem sofrer gol em quase 50% das partidas, e ficar sem sofrer gol para o Fortaleza significa classificação, pelo menos nessa situação. Falhou em marcar em 36% dos jogos, ou seja, a equipe fica quase 40% dos jogos em casa sem marcar, mas quando marca, acaba marcando uma quantidade um pouco maior. O América Mineiro é uma equipe que consegue sair na frente com muita frequência, 60% dos jogos é um número bem alto, é uma equipe então que tem iniciativa, mas que não consegue segurar a vantagem, não consegue fazer o que a gente chama de manutenção de vantagem. Em nenhum jogo que o América saiu na frente ele conseguiu a vitória. Isso é impressionante. É uma equipe que falha pouco em marcar, tem excelentes jogadores de criação e de finalização, mas é uma equipe que não consegue segurar a parte defensiva. Sofreu gol em todos os jogos. A média de gols sofridos pelo América no Campeonato Brasileiro, e já que a gente está comparando equipes do Brasileirão, é interessante utilizar isso porque o nível de enfrentamento é muito parecido, a média de gols sofridos pelo América chega a 2,5 gols por jogo. Esse é um cenário que o América não pode imaginar, porque se isso voltar a se repetir, o América estará fatalmente eliminado da Sul-Americana. Olha o primeiro tempo, o Fortaleza não tem um grande número de vitória, mas o América não venceu nenhuma primeira etapa. O Fortaleza tem pouco número de derrota, 18%, e o América chega a 70% de derrota no primeiro tempo. São 4 vezes gols sofridos a mais do que a equipe do Fortaleza. E o número de gols marcados é a mesma. No segundo tempo, o Fortaleza passa a ter um ataque muito mais efetivo, 3 vezes mais do que no primeiro tempo. Passa a sofrer um pouquinho mais de gol, mas nada comparado ao que o América sofre. O América consegue aumentar o número de gols sofridos em relação ao segundo para o primeiro tempo. E o número de gols marcados do América cai em relação ao Fortaleza. O número de vitórias até sobe um pouco, mas o número de derrotas continua sendo muito alto. Um dos grandes problemas do América em relação à bola aérea não é a grande arma do Fortaleza. O Fortaleza não é uma equipe que cabeceia tanto para o gol, não é uma equipe que faz tantos gols de cabeça, mas o América sofre muito nesse fundamento. Então, se o Fortaleza utilizar dessa característica, provavelmente ele vai conseguir criar perigo aqui para cima do América. Se você é um trader, esse é um jogo complexo para você trabalhar match odds. Se fosse um jogo que veio de Minas 0-0, 1-1 ou 2-2, enfim, empatado, você teria talvez o América jogando por uma bola, um pouco mais contido, um pouco mais compactado, e o Fortaleza tentando dominar o jogo, certo? Aí você teria a possibilidade de trabalhar ou a favor do Fortaleza ou contra o América. Porém, como o América vem com uma desvantagem de 2 gols, o América não pode esperar para jogar por uma bola. Ele tem que ir para cima, ele tem que propor, ele tem que buscar
logo do início. Então o Fortaleza não necessariamente vai ter mais posse. Fortaleza talvez pode recuar o seu bloco, já que ele está com 2 gols de vantagem, para jogar em contra-ataque. Então, para trabalhar a favor do favorito por aqui, você vai ter que ver o não favorito, que é o América, com a posse, te criando perigo. E eu não te aconselho isso, porque uma hora o América pode achar o seu gol, já que o América sim é uma equipe de muita qualidade ofensiva. O grande problema do América é defensivo. Então, mesmo que você venha com a ideia, bom, já que o Fortaleza não precisa da vitória e o América deve ser mais agressivo, talvez seja melhor trabalhar contra o Fortaleza numa correção do favorito. Aí é que é o grande perigo, porque o América vai jogar exposto, vai jogar com muita iniciativa, porém vai jogar muito provavelmente no fio da navalha de uma desorganização. Então, se o Fortaleza rouba uma bola e puxa um contra-ataque, se você estiver trabalhando contra o Fortaleza, você vai ser pego de calça curta. Então, trabalhar match odds por aqui vai ser um risco muito elevado e eu não te aconselho. O que eu gosto de pensar por aqui, seja você um trader ou você um punter, e aí já falando para você que trabalha numa casa de aposta convencionalmente, seja você abrindo posição e deixando correr até o final ou mexendo na sua posição depois, é o mercado de gols. Não vou te indicar nada a favor do favorito ou a favor do América ou handicaps. Eu acho que não é um bom jogo para ficar pensando em handicaps. Eu acho que a melhor situação por aqui é o mercado de gols. O América tem que marcar pelo menos 2 gols para poder empatar a série e o América saindo para buscar esses 2 gols, provavelmente ele vai dar espaço para o Fortaleza também marcar os seus gols por aqui. Gosto de pensar no cenário de 2 gols, o over 1,5, e também gosto de pensar no cenário de ambas marcam sim. O mercado dando uma cotação muito alta para o mercado onde o América tem que se expor e o Fortaleza pode aproveitar essa desorganização. Também às 19 horas, também na Sul-Americana, jogo da volta entre LDU e São Paulo, primeiro jogo no Equador, 2-1 para LDU. Vou ser sincero com vocês, o 2-1 foi um resultado excepcional para o São Paulo. A LDU amassou o São Paulo no primeiro tempo. O São Paulo não viu a cor da bola no primeiro tempo no Equador. Os jogadores às pontas da LDU não deixavam os jogadores do São Paulo respirar de tanta agressividade. E como a LDU perdeu um pouco de fôlego no segundo tempo, o São Paulo conseguiu, com um bom passe do Luciano e uma excelente finalização do Lucas, o seu gol, que pode significar uma classificação do São Paulo no Morumbi. É óbvio que a LDU, longe da sua altitude, está longe também de ser uma equipe tão ameaçadora assim. Mas o 2-1 é uma vantagem. A LDU pode sim tentar fazer um jogo mais defensivo. Porém, nessa Sul-Americana, as equipes que tentaram fazer jogos mais defensivos, aliás, não só na Sul-Americana, o Corinthians também provou isso na Copa do Brasil. Equipes que vêm na Copa do Brasil e na Sul-Americana para o Morumbi fazer um jogo defensivo, fornecendo ao São Paulo a possibilidade de se impor e criar volume ofensivo, geralmente tem se dado mal. O São Lourenço fez um placar de 1-0 na Argentina, veio tentar se defender contra o São Paulo, se deu mal. O Corinthians fez um placar de 2-1 na Neoquímica Arena, veio para o Morumbi tentar se defender, se deu mal. Então, se a LDU vier com esse intuito de se defender, o São Paulo pode sim ter uma imposição tão forte ao ponto de, obviamente, fazer a LDU se dar mal, assim como os outros adversários. O que a LDU pode fazer para tentar aliviar um pouco essa pressão, não ficar só na defesa, é também buscar o contra-ataque, fazer a bola girar, e isso pode ajudar a gente a ter, né, dependendo desse comportamento da LDU, uma boa percepção do que trabalhar nesse jogo, principalmente quando o jogo começar, no ao vivo, tá? Utilizando o PDF de apoio aqui com dados do Campeonato Equatoriano e do Campeonato Brasileiro, São Paulo em casa é um leão, né? São Paulo é muito forte em casa, porém, fora de casa é um grande problema. Teve uma virada sofrida agora por lanterna da competição, o América Mineiro. Vamos fazer um parênteses aqui. Foi mal administrado a questão do Dorival sobre os titulares do São Paulo em relação ao América. São Paulo colocou boa parte dos reservas para enfrentar o América, porém quando viu que o América estava com um pouco de vantagem no placar ali, com uma vantagem podendo vencer o jogo, colocou os titulares e mesmo assim acabou perdendo o jogo. E essa ideia de colocar os titulares em campo contra o América é complexo porque isso gera desgaste. Os jogadores chegaram em Minas no sábado à noite, vindos do Equador, se eu não estou enganado, e já jogaram contra o América no domingo. Então não tem tanto descanso por aí. Então se a ideia era utilizar mais os reservas e poupar os titulares, a situação ali perdeu um pouco do controle, porque alguns titulares entraram que já vinham cansado, né, dessa questão da altitude, que lá é uma coisa que puxa muito mais o físico, tiveram que jogar alguns deles em Minas e agora já vão fazer o jogo contra a LDU. Então alguns jogadores ali, se eu não me engano, nem foram para casa, né? Teve sorteio da Copa do Brasil, teve jogador que praticamente
praticamente não passou em casa depois desse tempo todo, quase uma semana fora. Então o que prejudica o São Paulo um pouquinho vai ser um pouco da parte física, mas mesmo assim, para mim é um grande favorito por aqui para vencer esse jogo. Então o São Paulo em casa, só feito esse parênteses, tá? 64% de vitória, excelentes números, foi o primeiro a marcar em 45% dos jogos, isso aqui poderia ser melhor. São Paulo podia ter um pouco mais de iniciativa. Eu já vou mostrar onde o São Paulo é bom e onde o São Paulo não é tão bom em relação ao primeiro e segundo tempo, tá? Ficou sem sofrer gol em quase 50% dos jogos, isso aqui mostra uma defesa bem sólida, abaixo de um gol por jogo de média sofrido, mas falhou em marcar em 36% dos jogos. É muito parecido com a questão do Fortaleza. Em quase 40% dos jogos, a equipe falha em marcar, porém quando marca mais do que um gol. A LDU, 50% de vitória, nível de enfrentamento diferente do Campeonato Brasileiro, obviamente, foi o primeiro a marcar em 40% dos jogos, ficou sem sofrer gol em 30% dos jogos apenas, ou seja, tem uma média de gols sofridos maior. Sofrer gol contra o São Paulo aqui vai complicar a situação da LDU, mas é uma equipe que falha pouco em marcar fora. Isso pode sim complicar um pouco a vida do São Paulo. O primeiro tempo a gente não tem superioridade em nenhuma das duas equipes, mas inferioridade defensiva a gente pode citar aqui que a LDU perde 50% das primeiras etapas, mas o São Paulo não é um time dominante no primeiro tempo. Não tem sido. Porém, isso aqui é Campeonato Brasileiro. Se a gente levar em consideração o jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil, o jogo contra o São Lourenço na Sul-Americana e também os jogos recentes contra o Palmeiras também na Copa do Brasil, o São Paulo fez sim bons primeiros tempos. Contra o Palmeiras até não começou bem nos primeiros minutos, mas depois tomou conta do jogo. No segundo tempo é onde o São Paulo cresce, porém também é onde a LDU cresce. A LDU cresce nos números ofensivos e melhora na parte defensiva, assim como o São Paulo. Então uma melhora muito dividida entre as duas equipes por aqui. Porém, óbvio, o nível de enfrentamento, como eu sempre gosto de lembrar vocês, é um pouco diferente. Em relação às especialidades de gols, as bolas aéreas, os gols de escanteio, não temos números assim tão chamativos que façam com que a gente tome muito cuidado. Então, para mim, é uma situação um pouco mais natural, tá? Se você é trader, esse já é um jogo mais indicado aqui para o mercado de resultado final, para o mercado de match odds, porque é esperado da LDU um comportamento mais defensivo e é esperado do São Paulo um volume de jogo ofensivo muito grande. Se esse cenário for confirmado, a cotação do São Paulo vai estabilizar e você pode tentar buscar esse bom volume do São Paulo na primeira etapa. Se a LDU demonstrar que não veio para jogar de forma tão defensiva, que veio também para contra-atacar, passa a ser um jogo perigoso, porque o São Paulo tem que se expor. Então aí você toma um pouco mais de cuidado nessas posições. E só vai dar para você constatar isso assistindo o jogo. Então, benefício da dúvida, assiste o jogo pelo menos um pouquinho para ter certeza do comportamento da LDU, tá bom? Se você é Panther, gosto muito de pensar nessa vitória do São Paulo, porém não com essa cotação, porque acaba sendo um risco um pouco elevado. Então, para você buscar uma vitória do São Paulo por aqui, o melhor dos mundos é o São Paulo terminar o primeiro tempo talvez empatado e você pensar no empate anula do São Paulo na segunda etapa, ou talvez pensar num handicap 0,25 do São Paulo no segundo tempo, caso o São Paulo esteja ainda empatando o jogo. Se a LDU sair na frente do placar, é provável que ela recue ainda mais. E o São Paulo já mostrou em alguns jogos, não todos, mas em alguns jogos, que quando pega times muito compactados, aconteceu isso contra o Atlético Mineiro, o São Paulo tem um pouco de dificuldade, tá? É óbvio que vai enfrentar uma LDU mais compacta, mas se a LDU fizer um gol aqui, aí eles vão se compactar ainda mais. Então o São Paulo pode ter ainda mais dificuldade para poder fazer um gol. Mas se a LDU sair na frente do placar, dá para você pensar numa dupla chance do São Paulo. Isso pensando em aposta ao vivo, tá? Mercado de gols, Theo, será que tem valor? Enquanto o São Paulo não fizer o primeiro gol, eu não entraria no mercado de gols. Para mim, o melhor dos mundos por aqui seria o São Paulo fazer o primeiro gol, depois a LDU começar a sair um pouquinho para não ficar tão recuada e o São Paulo fazer o segundo gol. Aí sim, o São Paulo conseguindo reverter um gol de desvantagem e fazendo um gol de vantagem, você tem a LDU tentando sair para o jogo e o São Paulo podendo matar no contra-ataque. Aí buscar mais um gol nesse cenário pode ser interessante, tá? Muito cuidado, acho que o São Paulo vence, acredito num volume ofensivo do São Paulo muito grande, mas o São Paulo costuma ter dificuldade para furar essas defesas. Então, já que é provável, não é certeza, tá? Já que é provável que ele tenha um pouco de dificuldade, espera essa cotação melhorar um pouquinho para você trabalhar a favor do São Paulo. É uma cotação muito baixa. São Paulo pode começar o jogo, fazer um gol em 1 minuto de jogo. Paciência, tá? Mas atrelado ao risco, acho que a cotação do São Paulo um pouquinho mais alta é o mais indicado para você. Na Libertadores, 9h30 da noite, o Olímpia tem a difícil missão de reverter um placar de 2-0
novamente contra uma equipe brasileira. Contra o Flamengo foi uma desvantagem também de 2 gols, porque o Flamengo fez um gol no Maracanã com o Bruno Henrique, fez um gol na casa do Olímpia com o Bruno Henrique e o Olímpia conseguiu reverter. Dessa vez, os 2 gols da equipe brasileira foram marcados no Maracanã e o Olímpia vai ter que reverter essa situação, ou vai tentar reverter essa situação dentro de casa com o apoio da torcida. Fez uma pressão danada contra o Flamengo, utilizou de uma desatenção desse time do Flamengo bem desorganizado defensivamente para conseguir chegar aos seus gols. Todos os gols do Olímpia foram marcados de cabeça, 2 deles de bola aérea, parada, tá? E uma bola cruzada para a área. Essa é uma situação que o Fluminense tem que colocar as barbas de molho. Por mais que os zagueiros do Fluminense hoje talvez estejam mais atentos que os zagueiros do Flamengo, o Olímpia vai utilizar desse fundamento para tentar chegar nos seus gols. Só que essa necessidade do Olímpia, esse nervosismo que vai ser criado, porque o Olímpia tem que fazer um gol cedo, vai favorecer para o Fluminense criar espaço. E quem assistiu o jogo do Olímpia com o Flamengo viu que o Flamengo teve várias situações para contra-ataque. A maioria delas não foram aproveitadas, mas o Olímpia jogou com bloco alto em várias situações do jogo e o Flamengo poderia ter saído cara a cara com o goleiro e não deu tanta sorte assim. Então, se o Fluminense conseguir aproveitar as situações de contra-ataque que o Olímpia certamente vai ceder, porque a necessidade é toda da equipe paraguaia, o Fluminense pode acabar matando o jogo. Então, tem que se atentar às bolas aéreas do adversário, mas vai poder aproveitar essa linha alta do Olímpia. Utilizando o PDF de apoio, o Olímpia começou a melhorar um pouquinho agora no Campeonato Paraguaio e o Fluminense não faz tão boa campanha assim fora de casa. O Fluminense acabou agora com um time reserva, que depois entrou um pouco de titulares contra o Atlético Paranaense. Buscou uma virada, o Atlético Paranaense com um jogador a menos, mas como colocou muitos atacantes no final do jogo, o Atlético Paranaense conseguiu empatar com o Vitor Roque, mas a campanha do Fluminense no Campeonato Brasileiro vem muito do seu desempenho em casa e não fora. Tá? Então eu não conseguiria balizar aqui essa má campanha do Fluminense fora e dizer que o Fluminense vai jogar mal aqui contra o Olímpia. Eu acho que o Fluminense vai jogar organizado e sabendo das valências do seu adversário para poder também punir esse adversário. Tá? O que a gente pode tirar de mais proveitoso é, de fato, as bolas aéreas. Tá? O Olímpia é uma equipe que tanto faz muitos gols de bola parada e de cabeça, mas que também toma muitos gols de cabeça. Bruno Henrique, por exemplo, fez um gol com o passe do Gabigol no Maracanã de cabeça no Olímpia. É uma equipe que dá e toma nesse fundamento, então o Fluminense também pode aproveitar nas bolas aéreas para poder fazer os seus gols. E o Fluminense tem marcado de cabeça contra a equipe do Atlético Paranaense, fez o segundo gol de cabeça, mas também tomou um gol do Vitor Roque de cabeça, então tem que ficar atento nessa situação por aqui. Se você é trader, é um cenário de jogo muito complexo, porque como o mercado ele é muito parelho, eu tenho cotações praticamente idênticas, o mercado não sabe o que esperar. Quando isso acontece, é um jogo excelente para trabalhar correção de preço, que é o que eu ensino muito no meu curso, na Expectativa e Realidade. Só que eu vou ter um Olímpia muito provavelmente buscando uma linha um pouco mais alta, jogar um pouco mais com a posse, tentando marcar o Fluminense no campo ofensivo, e tudo que o Fluminense quer é isso. Para quem conhece o estilo do Diniz, o Fluminense consegue criar muito mais perigo quando o adversário o ataca do que quando o Fluminense tem que criar jogo. É óbvio que o Fluminense consegue apresentar e impor um volume ofensivo muito grande para o seu adversário. Mas quando o Fluminense atrai o time adversário para sair jogando em velocidade, e isso a gente consegue ver nos contra-ataques que o Fluminense consegue armar quando ele já está vencendo o jogo, você vai pegar recentemente agora os contra-ataques que o John Kennedy conseguiu criar, é muito forte o Fluminense nesse fundamento, ou seja, ele sai da pressão com toques rápidos, é óbvio que, fazendo um parênteses, é uma saída de bola perigosa, mas ele sai jogando rápido e quando dá certo ele sai na cara do gol. Então o Olímpia, provavelmente com esse senso de urgência de ter que tirar uma desvantagem de 2 gols, vai subir o bloco, vai tentar marcar a pressão ao Fluminense e vai dar a entender que o Fluminense está sendo amassado. Porém, cuidado. Contra o Argentino Júnior, também na Libertadores, nas oitavas de final, o Fluminense fora de casa, sim, foi amassado. Deu até para trabalhar contra o Fluminense, porque o Fluminense tentou fazer essa saída de bola, o Argentino Júnior marcou muito forte, tirou os espaços e conseguiu, de fato, atrapalhar a saída de bola do Fluminense. Se essa saída de bola estiver sendo atrapalhada, você vai ter uma possibilidade de trabalhar contra o Fluminense por aqui. Agora, se o Olímpia, que não é um time tão técnico, não conseguir fazer essa marcação-pressão de maneira correta, e para fazer uma boa marcação-pressão, todos os jogadores têm que participar. Se só um jogador estiver correndo, vai sobrar algum outro jogador livre. Se o Olímpia não estiver fazendo bem, aí o Fluminense vai conseguir sair na cara do gol. Então, trabalhar contra o Fluminense é um perigo, tá bom? Então, para você que vai trabalhar match odds por aqui, muita atenção na leitura de jogo. O Fluminense está conseguindo sair para o jogo?
ou está se atrapalhando na saída de jogo? É isso aqui que você tem que verificar. Se está sendo atrapalhada, a cotação do Fluminense vai corrigir, porque o Olímpia vai criar volume ofensivo. Agora, se o Fluminense estiver conseguindo essas saídas, e não vão precisar tantas saídas assim para o Fluminense matar o jogo, viu? Porque o Olímpia vai estar com uma linha muito alta. Se essas saídas estiverem acontecendo, muita cautela para trabalhar o match odds. Agora, se você é Panther, não vou te indicar nem vitória do Olímpia, nem dupla chance do Olímpia, porque o Fluminense pode aproveitar uma defesa alta para punir o adversário e matar o jogo. E também não vou te indicar nada a favor do Fluminense, que o Fluminense pode ter dificuldade na saída de jogo e também pode sofrer com a bola aérea. É um jogo, para mim, onde a saída de jogo do Fluminense vai ditar a tua entrada. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, a expectativa do jogo já é para pelo menos 2 gols, porque o Olímpia tem que fazer 2 gols. Então a odd que a gente tem aqui é de 1,30. É até menor do que no jogo do Fortaleza, né, para vocês terem uma ideia. Porém, se o Fluminense estiver conseguindo sair para o jogo, estiver conseguindo criar situação de perigo nos contra-ataques, é um jogo com tendência talvez de até 3 gols, porque o Fluminense vai poder punir o Olímpia com linha alta, né, o Olímpia jogando com linha alta, e o Olímpia vai se lançar igual um maluco para tentar buscar os seus gols de bola parada, de cabeça e finalização de fora da área. Então dá até para pensar numa possibilidade de over 2,5. Tudo isso depende da saída de bola do Fluminense, tá? Gosto de pensar também numa situação de ambas marcam sim, porque o Olímpia vai tentar de tudo para marcar o seu gol, mas o Fluminense vai ter espaço para poder também fazer o seu por aqui. Né, eu fecharia com essa possibilidade de 2 gols e também com essa possibilidade de ambas marcam. Acredito que o Fluminense pode até perder, mas acho que o Fluminense passa. Mas é sempre bom jogar com cautela, porque o Flamengo já foi eliminado desse jeito, né? Tendo 2 gols de vantagem, um no Maracanã e um fora, e acabou sofrendo. E o Olímpia já eliminou o Fluminense, se eu não me engano, se não foi na temporada passada, foi na retrasada, também nesse mesmo estádio por aí, vencendo o Fluminense, acho que nos pênaltis. Então é bom sempre tomar um pouco de cuidado, porque não dá para esquecer que o Olímpia é tricampeão da América. Para finalizar, alguns jogos extras para você ter aqui na sua grade de trabalho, além dos jogos da Libertadores e da Sul-Americana, tem vários jogos da Europa League e da Conference League. Eu separei alguns jogos com equipes com características de jogos para gols, o próprio Bodo Glimt, primeiro jogo entre ele e o Sepsi foi 2-2, e também equipes que já abriram uma grande vantagem no primeiro jogo e a equipe adversária vai ter que ir para cima. Por exemplo, o Twente perdeu o primeiro jogo de 5-1, teve o jogador expulso, vai ter que ir para cima igual um maluco do Fenerbahçe. O Zorya vai jogar contra o Slavia, o primeiro jogo, o Slavia venceu por 2-0. O Sparta Praga recebe a equipe do Dinamo Zagreb, o primeiro jogo foi 3-1 para o Dinamo. E assim a gente vai, tem o Besiktas contra o Dinamo de Kiev, o Ajax contra o Ludogorets, União Saint-Gilloise enfrentando o Lugano, o Aston Villa contra o Hibernia. Esse aqui é complexo, né, porque o Aston Villa já venceu por 5-0. Então, se bobear, o Aston Villa até coloca um time reserva, é bom tomar um pouco de cuidado. E óbvio, tem o jogo do Fortaleza com o América que a gente chegou a comentar. E os jogos extras, 9h30 da noite, vai ficar ofuscado por conta do jogo do Fluminense, é um jogo da Série B entre o Juventude e a Chapecoense, o Juventude dentro da zona de classificação aqui, tentando manter a sua tentativa de subida, né? Tentando manter com boa chance a sua volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela tua companhia, não esquece de deixar o like no vídeo se você puder, é claro, e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, vai ser um prazer ter você por aqui. Um grande abraço, até sexta e valeu!